Olá, sou o naturopata Ramon de Assis e hoje vamos falar de um tema muito importante, que é saúde, responsabilidade de cada um. Bom, eu acompanhando em consultório, acompanhando várias pessoas ao longo aí desses 25 anos de trabalho, a gente percebe uma coisa muito curiosa e eu chamo a atenção de você para que você também observe em sua família. Eu sempre dou o exemplo que eu acho que vai ilustrar bastante o que eu vou explicar no tema e na sugestão de hoje, que é o seguinte: quando nós temos aí um problema em casa, um problema de encanamento, um problema elétrico, um problema mecânico do nosso carro, a pintura não está legal, nós vamos chamar o profissional correspondente, e nós entregamos ali totalmente, confiamos totalmente nesse profissional que vai executar um trabalho ali para a nossa casa, para o nosso lar, para o nosso carro, para o nosso dia a dia. Isso vale para qualquer outra especialidade que a gente entrega aí nas mãos de algum profissional. E isso é compreensível, porque nós não dominamos tudo, claro, mas se você tem alguma habilidade, aí você mesmo pode fazer a tarefa. Mas, na maioria dos casos, a gente vai entregar nas mãos do especialista. A saúde, eu penso que é diferente. É claro que nós temos aí a referência do profissional médico, que é, dentro da medicina convencional, o profissional que vai nos orientar, afinal de contas, ele é quem melhor detecta as doenças instaladas em cada organismo. Nós temos também outros profissionais ligados à saúde, que é, por exemplo, os naturopatas, que é a minha formação acadêmica, que também cuida da promoção da saúde apenas com recursos naturais. E temos ainda tantos outros profissionais ligados à saúde, psicólogos, nutricionistas, educadores físicos, fisioterapeutas, que todos são profissionais ligados à saúde. E claro, seguir a orientação de cada um deles é imprescindível, é muito importante. Porém, é algo que a gente não pode delegar totalmente a esses profissionais. A gente não pode simplesmente tocar a vida e quando aparece um problema de saúde é que a gente vai procurá-los. Claro que devemos procurá-los, mas antes disso, nós precisamos entender o que nós podemos fazer no nosso dia a dia para quê? Para promover saúde, E falo disso com bastante propriedade, afinal de contas é a minha formação. A naturopatia tem essa proposta, é a ciência natural que estuda a promoção da saúde e apenas com recursos naturais, mas entendermos, porque o que a gente percebe? As pessoas se alimentam mal uma vida inteira, as pessoas muitas vezes ou não fazem atividades físicas, ou fazem atividades físicas que não são as melhores, as mais adequadas para o caso dele, e enfim, vidas estressantes, sem procurar um psicólogo, um psicanalista que vai te orientar melhor como lidar com certas situações. E o que acontece? Vai culminar em quê? Numa doença. Por quê? Porque nós estamos adoecendo cada dia mais de doenças mais variadas por falta desses cuidados. Quando nós adoecemos, claro que nós temos que procurar ajuda, mas para não adoecermos, podemos fazer uma série de coisas que não depende desses profissionais, Não depende somente desses profissionais. Então, já sabemos, por exemplo, que alguns alimentos, quando a pessoa está doente, ela não deve se alimentar de nada pesado, nenhuma fritura, de açúcares, O glúten, que é uma substância presente no trigo, no centeio e na cevada, os sais refinados, Nós estamos vivendo um problema gravíssimo. Enquanto os nossos organismos estão carentes de minerais, que são substâncias imprescindíveis para a saúde, nós estamos trocando a melhor fonte de minerais, que são o quê? Os sais integrais, sais como sal rosa do Himalaia, sal negro do Himalaia, sal de ervas, sal grosso comum, sal marinho. A gente substitui esses sais importantíssimos para a nossa saúde por sais refinados, como o cloreto de sódio, que já danifica muito a nossa saúde. Então, se nós substituímos o sal que a gente utiliza, diminuímos a ingestão de óleos prejudiciais para a nossa saúde, como o excesso de ômega 6, por exemplo, dos óleos de soja, do canola, de milho e de girassol, que são óleos que, além de hidrogenizarem, ou seja,
se tornarem meio que uma parafina nas nossas veias e artérias, esses óleos ainda têm a propriedade, por serem ômega 6, de serem pró-inflamatórios. Então, quando a gente substitui esses óleos por óleos como, por exemplo, o óleo de coco, que já é ômega 3 e ômega 9, quando a gente substitui por uma manteiga ghee ou manteiga clarificada, que é também uma gordura saturada, super benéfica para a nossa saúde, né? E a gente vai cozinhar com essas duas, e essas duas, né? O óleo de coco e a manteiga, até a fritura deles não são tão maléficas como um dos primeiros que eu citei. E ainda nós temos outros que nós não fritamos e nem assamos, mas podemos usar na nossa culinária como o azeite, né? O azeite virgem, e também o óleo do bagaço da azeitona, que são propostas interessantes. Então, o que eu quero dizer com isso é a mudança de hábito. É quando, se a gente já sabe que um dia vão nos proibir de açúcares, porque eles são realmente danosos para a nossa saúde, por que não diminuir desde já? Por que não tirar, para quem não sente tanta falta, retire totalmente da sua vida os açúcares, porque eles são danosos, né? Não existe açúcar nenhum em sua forma pura que seja saudável para o nosso organismo. Pesquisas recentes provaram que o açúcar das frutas, e é a minha área de atuação da naturopatia, das frutas isolados de suas fibras, fazem mal para o nosso organismo. Olha só, chupar uma laranja, apenas o caldo de uma laranja doce e jogar o bagaço fora, causa, por exemplo, esteatose hepática, que é a famosa gordura no fígado. A gente pensa às vezes que vem de alimentos gordurosos, não, vem dos açúcares e até da própria fruta. Então o que a gente deve fazer? Ficou assustado aí com a laranja? Não chupe a laranja apenas, coma a laranja. O que é comer a laranja? Comer a laranja com bagaço e tudo, porque as fibras contidas na laranja neutralizam aí esse excesso de açúcar que ela possui, né? As frutas foram feitas, eu costumo dizer, por Deus, pela natureza, da forma que a gente precisa ingerir. O homem que intervém e faz um suquinho dela. O suco já não é saudável, né? Eu costumo dizer que as bebidas mais saudáveis do mundo são água, e de preferência de boa procedência, e chás. Claro, sem aditivos nenhum, nem açúcar, nem adoçante, nem nada. É a água e a erva. As demais bebidas temos que repensar que podem não ser tão saudáveis assim. Claro, salvo uma ou outra, mas a maioria das bebidas não são. Então, tirar esse costume de tomar algum líquido durante as refeições, né? Muitas vezes até líquidos piores, como refrigerantes, que são verdadeiros venenos para a nossa saúde, mas os próprios sucos podem não ser tão interessantes. Salvo aí numa reunião de família, vez ou outra, mas cotidianamente são hábitos que nós não devemos ter. Então, chama a atenção de você e de sua família para quê? Para que nós tomemos a responsabilidade da nossa saúde. Não deixemos aí apenas os exames, né, frequentes apontarem algum desequilíbrio, alguma doença, e aí sim querer fazer alguma coisa. E muitas vezes pode ser tarde demais. Se você tem hábitos saudáveis, como atividade física, principalmente a atividade física aeróbia, como por exemplo a caminhada, né, que é simples, é barata, e você pode executar todos os dias. Uma atividade como essa transforma as nossas vidas, é cardiotônica, né? Fortalece o nosso coração e o nosso sistema circulatório, é uma atividade que vai melhorar a modulação hormonal, é anti-estresse, é antidepressiva, enfim, uma atividade física, uma boa ingestão de água nas quantidades, né, devidas e na qualidade devida, e uma alimentação variada e saudável e diversificada. Então não deixe a sua saúde na responsabilidade de ninguém. Assuma a responsabilidade da sua própria vida e da sua própria saúde.